Gênesis capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Agora vamos para o capítulo 2 e o versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Agora no terceiro capítulo, vamos ler no finalzinho do capítulo, versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. A primeira dispensação é talvez a menor de todas. Não sabemos quanto tempo durou. Podemos dizer que começou com a criação do homem e terminou naquele dia quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Não sabemos exatamente quanto tempo eles permaneceram naquele jardim, mas tudo indica, considerando os capítulos seguintes, que o tempo de permanência naquele jardim foi bem curto. Naquele tempo, naquele jardim, Adão e Eva não conheceram o pecado. Até aquele dia tão triste, tão inesquecível, quando comeram da fruta que Deus havia proibido. Por esta razão podemos chamar aquela dispensação a dispensação da inocência, quando não tiveram conhecimento do pecado.
Eles tiveram esse conhecimento somente quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesta dispensação da inocência, podemos pensar em primeiro lugar na revelação que Deus deu. Ele revelou em primeiro lugar o seu propósito para com aquele primeiro casal. Acabamos de ler em Gênesis capítulo 1 que quando Deus fez o primeiro homem, Ele disse que deveria frutificar e se multiplicar e encher a terra e dominar a terra. Era este o propósito de Deus em relação àquele casal, que eles enchessem e dominassem esta terra. Esta terra foi feita por Deus, pertencia e pertence a Ele, mas era o seu propósito que aquele homem que Ele havia criado governasse a terra, dominando para Deus. Deveria crescer e se multiplicar e exercer uma autoridade. Autoridade esta que Deus lhe conferiu. Deus o colocou aqui no mundo como se fosse o soberano da terra. Quando chegamos no capítulo 2, aprendemos algo mais na revelação de Deus naqueles dias. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o guardar e também para o lavrar. Vemos nestas palavras algo mais da vontade do Senhor no tocante àquele homem. Deus queria que ele o servisse, lavrando aquela terra. Deus queria que ele vigiasse, guardando aquele jardim. E naquela ordem já estava implícito o perigo de algum ataque. E quando juntamos tudo isto, vemos que o propósito de Deus, conforme Ele revelou naquela dispensação, era que o homem fosse um soberano na terra e ao mesmo tempo um servo de Deus, servindo ao Senhor. Em relação à terra, seria Senhor, dominando. Em relação a Deus, seria servo. Seria um tipo de intermediário entre Deus e a criação. Senhor da terra e servo de Deus. Podemos ver prefigurado nisto um plano maravilhoso que Deus um dia vai cumprir, quando Ele há de governar o universo inteiro através de um homem. Mas podemos ver também em tudo isto que a glória do homem se realiza na sua submissão à vontade de Deus. Ele foi deixado aqui para governar, mas também para servir. Seria o governador da terra. Seria também um lavrador, lavrando e cultivando aquele jardim. Isto prefigura o que Deus quer de nós. Se nós queremos ser grandes, como Adão, o Senhor da terra, o caminho é ser servo. O Senhor Jesus ensinou isto no Novo Testamento. Ele falou que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Este princípio que o Senhor Jesus ensinou vem da primeira dispensação, da primeira revelação de Deus aos homens, que o homem deve servir a Deus. E nesta humildade, neste serviço humilde, o homem encontra a verdadeira grandeza. Em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus falou com os seus discípulos
acerca das atitudes do mundo, porque o mundo não adotou, não aceitou a revelação de Deus. E até hoje eles não aceitam. No mundo, aquele que é Senhor, ele pisa nos seus subordinados. E para subir, ele pisa nos outros. Mas ele disse, não será assim entre vós. Vocês não vão querer ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre. Repare bem, nós não devemos desejar ser chamado por um título assim. Depois ele disse, vocês não vão chamar os outros de Pai, o Mestre, o Senhor, porque um só é o vosso Senhor. Duas coisas aparecem nesse ensino. Em primeiro lugar, nós não devemos nem aceitar, nem dar aos outros títulos distintivos. Não quereis ser chamado, não receber o título. Não chameis, não dar o título aos outros. Quando ligamos com isto o ensino da primeira carta de Pedro, vemos realmente o que o Senhor está dizendo. Em 1 Pedro aprendemos que temos de dar honra a quem honra é devido. O rei, os governadores, as autoridades civis e seculares. Mas em Mateus 23, o Senhor está falando num contexto religioso, de Rabi, de Senhor, de Pai. E títulos não têm lugar entre o povo de Deus. Se chegamos na presença do Presidente da República, não vamos omitir de dar-lhe o seu título. Mas não vamos dar títulos religiosos a homem algum. Não vamos chamar um determinado homem de Papa. Não vamos chamar homem algum de pastor, ou reverendo, o bispo, o presbítero, ou coisa semelhante. Títulos não têm lugar entre o povo de Deus. Isso não quer dizer que não existem presbíteros, que não existem evangelistas, que não existem pastores. Existem, mas os títulos não podem existir entre nós. E tudo isso provém do princípio estabelecido por Deus na primeira dispensação. Aquele que quer ser o maior, faça-se servo de todos. A verdadeira grandeza não é sentar numa poltrona mandando os outros trabalhar. A verdadeira grandeza não está em organizar o trabalho dos outros. A verdadeira grandeza é visto no serviço humilde. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Mestre, pegou a bacia e toalha e lavou os pés aos seus discípulos. É isto que Deus quer para o ser humano. Sempre queria, desde o começo, queria que Adão fosse grande, servindo. É a primeira revelação. O que Deus deseja do ser humano, um ser nobre, um ser grande, que é humilde, que serve. Agora pensemos um pouco na responsabilidade naquela primeira dispensação. Não apenas a revelação, mas a responsabilidade que aquela revelação trouxe. Adão teria a responsabilidade de lavrar, cultivar aquele jardim. Tinha também a responsabilidade de guardar aquele jardim. E tinha a responsabilidade de multiplicar e encher a terra e dominar a terra. Além de tudo isto,
Deus lhe deu uma responsabilidade a mais: o dever de obedecer. Deus disse: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, mas daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Uma ordem que o Senhor lhe deu. A responsabilidade era bem clara. Podemos dizer, fácil de cumprir. Cultivar aquele jardim, quando não havia espinhos e abrolhos, quando não havia nada que o pecado trouxe, seria uma tarefa agradável e abençoada. Obedecer a Deus em recusar aquela árvore não seria difícil, já que ele tinha liberdade para comer de todas aquelas outras árvores que eram agradáveis à vista e boas para se comer. Antes de pensar nas atitudes do homem nessa responsabilidade, eu quero que pensemos um pouco no relacionamento entre ele e Deus. Era uma coisa toda especial. Não havia pecado naquele tempo. Adão não conhecia pecado. Não havia barreiras entre ele e Deus. E Deus vinha naquele jardim e conversava com Adão. Deus fez Adão com as suas próprias mãos, lidando diretamente com o homem. O colocou no jardim, falou para ele o que ele deveria fazer. Deus não mandou um recado através de um anjo. Deus não ficou distante, mandando anjos ou arcanjos para trazer mensagens. Nem havia profetas para trazer a mensagem do Senhor. Deus estava perto do homem e o homem estava perto de Deus. Poderiam se comunicar diretamente, e não apenas comunicar diretamente, mas trabalhar juntos. No capítulo 2, Deus trouxe os animais para Adão. Imagine o próprio Deus trazendo os animais e Adão dando o nome para o animal, e Deus aceitando o nome que Adão deu a cada animal. O nome que lhe deu é o nome que ficou. Deus e Adão, tão íntimos, tão pertos, um relacionamento direto, íntimo, sem qualquer barreira. Assim foi naqueles dias tão gloriosos. Uma revelação tão sublime, revelando o que Deus quer do homem. Um homem nobre, que é humilde. Um homem soberano que serve. Uma responsabilidade tão leve. Um relacionamento tão íntimo, tão agradável. Mas aquele homem fracassou. E não demorou muito. Ele fracassou de várias maneiras. Para começar, ele foi negligente. Deus havia dito para ele que deveria guardar aquele jardim, deveria vigiar. Mas no capítulo 3 a serpente chega no jardim, e a serpente conversa com Eva, e a serpente engana Eva, já faz o seu trabalho pernicioso. E eu pergunto, onde estava o guarda? Onde estava Adão? Ele não aparece nesses versículos. Ele estava negligenciando a sua responsabilidade de vigiar, de guardar aquele jardim. E o primeiro erro da raça humana foi a negligência, a falha em não vigiar. E Satanás aproveitou daquela falha. Não sabemos onde Adão estava. Deus não conta. E não conta de propósito.
porque não precisamos saber. E já que não sabemos, tudo está em aberto para nós colocarmos qualquer coisa que nos leva a negligenciar os avisos de Deus. Se Adão estava dormindo, ou se ele estava passeando, ou se ele estava ocupado cultivando no outro lado do jardim, não se sabe. Mas a verdade é esta: ele falhou na sua responsabilidade de vigiar. Ele, como soberano, como guarda, ele deveria estar ali, dominando e protegendo. Mas Satanás achou uma brecha, porque o homem negligenciou. Que lição solene traz para nós? O tempo não permite muitas ilustrações, mas você lembra de muitos na Bíblia. Eu vou citar aquela parábola do joio, do trigo. O homem semeou uma boa semente no seu campo. Fez um trabalho bom. Os homens dormiram. O inimigo semeou o joio. O inimigo aproveitou aquela oportunidade quando os homens estavam dormindo, exatamente como Adão, negligenciando a responsabilidade de vigiar. E quando chegamos nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas, vemos vez após vez as exortações para vigiar. Quando Paulo estava em Mileto, chamou os presbíteros da igreja em Éfeso, ele disse que deveriam vigiar. Vez após vez vem esta exortação para vigiar o rebanho do Senhor, como se fosse um jardim do Éden. Porque como Satanás infiltrou aquele jardim, devido à negligência do guarda, Satanás tem infiltrado as igrejas de Deus. Quando os irmãos têm dormido, Paulo estava preocupado por causa da igreja em Corinto, e ele falou do seu receio que Satanás, com a sua astúcia, poderia corromper a igreja em Corinto e afastá-la da simplicidade que está em Cristo. E é só olhar ao redor e ver como ele tem conseguido fazer isto. Igrejas e mais igrejas têm afastado daquela simplicidade que Cristo estabeleceu. Satanás fez isto porque os homens dormiram. A primeira falha, então, na primeira dispensação foi a negligência. Mas depois da negligência veio a desobediência. Quando Eva comeu aquela fruta, ela deu para Adão. Eva foi enganada. Ela comeu aquela fruta pensando que ia melhorar a sua situação, mas ela deu para Adão e ele não foi enganado. A Bíblia diz isto claramente em 1 Timóteo capítulo 2. Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado, mas de olhos abertos, deliberadamente ele desobedeceu a ordem do Senhor. Ele sabia que não deveria comer, mas aquele que negligenciou agora toma mais um passo e desobedece a palavra do Senhor. Deliberadamente virou as costas ao seu Criador. E meus irmãos, muitas vezes até hoje é a negligência que gera a desobediência. Às vezes, nos primeiros dias da conversão, você nunca pensou em desobedecer a Deus. Mas com o passar do tempo, a negligência começou a aparecer, o comodismo. Depois tornou-se mais fácil dizer não aos mandamentos do Senhor. Naquela primeira dispensação, aquele primeiro homem responsável,
falhou no seu dever de vigiar e falhou no seu dever de obedecer. E o que aconteceu? As consequências daquele fracasso? As consequências foram gravíssimas. Por causa daquele ato, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Acabamos de ler isso no final do capítulo 3. O Senhor Deus veio naquele jardim. Ele perguntou: onde estás? Adão estava escondendo, porque no íntimo ele já estava afastado de Deus. Não queria mais a presença de Deus. Escondeu-se entre as árvores do jardim, mas não conseguiram ficar escondidos. Tiveram que sair e comparecer perante Deus, e Deus tratou com eles solenemente por causa do seu pecado. Depois daquele julgamento, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. E pior, quando estavam lá fora, Deus colocou querubins à entrada do jardim do Éden. E não apenas querubins, mas uma espada flamejante que virava em todo sentido para não permitir que o homem voltasse. Um momento de prazer ilícito, comendo a fruta proibida, trouxe anos e anos de exclusão da presença de Deus. Pense um pouco nisto. Permite-me aplicar isto a cada um de nós. Pensamos naqueles lá fora no mundo, correndo atrás de coisas ilusórias que o mundo promete. De vez em quando encontram momentos de alegria, momentos que passam rapidamente e deixam um vazio no coração. Mas vemos um mundo, multidões de pessoas, correndo atrás de momentos de prazer ilícito. E terão de pagar uma eternidade no lago de fogo. Mas o que eu quero aplicar mais é para nós que somos salvos. Salvos pela graça de Deus, com a certeza de um lugar no céu. Mas pode ser que às vezes, atraído por algo que o mundo oferece, você falha, procura um prazer ilícito, transitório, que passa, termina rapidamente e traz depois aquele tempo sem comunhão com Deus, aquele tempo afastado dele, aquele tempo de remorso, de tristeza, de pesar. Veja as consequências de Adão. No momento ele pecou. O castigo durou o resto da vida. Cada vez que ele viu aqueles querubins, cada vez que viu aquela espada flamejante, a consciência deve ter acusado. Mas o pior de tudo é que as consequências nos atingiram também. Romanos capítulo 5 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E quando nós pensamos naquela primeira dispensação, vemos uma revelação tão sublime, uma revelação daquilo que Deus quer até hoje.
Vemos um relacionamento tão íntimo entre Deus e os homens, que é o que Deus quer e terá um dia ainda. Mas vemos um fracasso tão vergonhoso e uma consequência tão solene. Eu espero que nós possamos aprender esta lição. Ver a experiência de Adão e Eva, evitar os seus erros, para que nós não venhamos a cair nas mesmas consequências. A Bíblia fala muito pouco daquela primeira dispensação e, portanto, não vamos tomar mais tempo considerando-a.